finalmente o Papa Leão XIV revelou o porquê escolheu este nome. Bom, como eu havia dito em outros vídeos, né, eu já tinha uma ideia, mais ou menos, do porquê que ele teria escolhido esse nome, mas era uma coisa assim, uma projeção, uma coisa a partir de sinais que ele foi mostrando nos 2 sermões que havia feito, não é? Então ele explicou que a razão foi devido justamente ao pontificado de Leão XIII. A gente vai ver um pouco sobre isso, o porquê disso. Bom, muito se falava, né? Quais são as razões do porquê que ele escolheu esse nome e, no fim das contas, né? Nós não tínhamos como saber até que chegasse o momento que ele falasse. Então, hoje, ele deu uma entrevista, né? Na verdade, foi um discurso que ele fez para os cardeais, e lá ele explicou a razão disso. Algumas pessoas falavam, não, pode ser porque ele leva em consideração que São Francisco de Assis tinha um amigo muito próximo a ele, chamado Frei Leão. Então, teríamos aí um amigo de Francisco, né? Um amigo do Papa Francisco. Algumas pessoas diziam isso. Outras pessoas, né, outros cardeais, diziam, por exemplo, no caso de Dom Odilo, que com toda certeza o nome teria relação com os papas da igreja. Então, os cardeais não sabiam o motivo, não é? Mas colocavam algumas ideias e algumas suposições baseadas naquilo que eles viram, né? E fundamentado naquilo que disse um dos cardeais, não é? Nós podemos ver o que ele está fazendo, nós podemos observar o seu discurso e, tendo em vista aquilo mesmo que nós vimos, né, que o Papa falou, eu coloquei uma ideia aí, mais ou menos, e acabou que, de fato, é isso mesmo. Tem a ver com as questões que eu havia comentado. Agora, temos alguns nomes importantes, não é? Cujo nome leva a leão. Então, por exemplo, né, poderia ter sido referência a São Leão Magno, a Leão X, ou, no caso, como é de fato, a Leão XIII, que já nós vamos chegar a Leão XIII. Mas era pouco improvável, né, que fosse, por exemplo, a Leão X. Acho que vai ver o motivo. Mas, primeira coisa, né, o nome Leão faz referência a alguém que tem firmeza, dado o histórico, claro, né? Pegamos aqui esses 3 nomes que são importantes para a história da igreja, esses 3 papas, não é? Leão Magno, Leão X e Leão XIII. Bom, o nome Leão remete à firmeza, a uma clareza doutrinal e a um espírito de serviço, que é próprio também ao homem religioso, ou seja, a um padre, um sacerdote que fez parte de uma ordem religiosa. Né? Esse espírito de serviço, de se colocar ao outro, de se colocar à disposição para o outro. E nós observamos isso, por exemplo, com Leão Magno, não é? Que é do século V, né? Século V, em que reinou por 21 anos. Ele assume a igreja durante um período ali de decadência do Império Romano, com as invasões bárbaras, enfim, doutor da igreja, não é? Que é muito clareza doutrinal. Várias questões aí que são interessantes sobre ele, inclusive sabedoria prática, já que ele foi um papa que conseguiu combater a Átila, não é? Fazer com que Átila recuasse e não invadisse Roma. Então ele tem um espírito político e diplomático. Essa era a primeira ideia que se tinha em mente. A segunda era, talvez seja referência a Leão X. Acho pouco provável, porque Leão X ele é do século XVI, não é? Eleito em 1513, e ele reinou até 1521. E ele é justamente o Papa da época da Revolução Protestante, proporcionada pelo heresiarca Lutero. Então, assim, dado o histórico que nós temos mais recente, né, dos papas, era pouco provável que fosse em relação a isso, né? Ou seja, um papa baseado, né, na Exsurge Domine, por exemplo. Era uma coisa assim que não estava no horizonte de muitas pessoas, né? Mas se tinha isso em mente também, apesar de que pouquíssimas pessoas levavam isso em consideração. E Leão X foi o último papa tirado dos leigos, né? Uma coisa curiosa. Ele, em alguma medida, não foi um homem assim tão rápido, né, na condenação de Lutero. Demorou 3 anos para que ele escrevesse a Exsurge Domine, e lá ele ameaça Lutero descobrindo. Até que depois, né, acho que 3 anos depois, ou... Não, 3 anos depois não. Foi
alguns anos depois, não recordo quando agora, não, foi só em 1521, na bula Decet Romanum Pontificem, em que ele excomungou Lutero de modo formal, ou seja, demorou aí um tempo, né, considerável para que ele pudesse excomungar Lutero. Alguns analistas, né, historiadores comentam que se ele tivesse feito a excomunhão antes, teria evitado muitos problemas. Mas, enfim. Ele não foi o Papa que convocou o Concílio de Trento. Né? O Papa que convocou o Concílio de Trento foi o Papa Paulo III. E que aí vai ter as discussões acerca do protestantismo e toda a crítica, né? E a condenação, assim, de maneira mais explícita ainda, do protestantismo. Agora, ele participou do concílio de Latrão, né? Então, trabalhando em questões disciplinares, várias coisas aí surgiram. Enfim, agora Leão XIII é um fato curioso porque Leão XIII, de fato, ele está num período de grandes movimentos históricos, sobretudo aí a Revolução Industrial, não é? E ele tinha um histórico de administrador provincial em Benevento, região da Itália, a Campania, se não me engano. Então, ele teve uma carreira, assim, um tanto de administrador, e o seu contexto mesmo fez com que ele tomasse certas posições. Bom, temos as questões relativas à França, várias coisas aí que surgem, né? Ele reinou de 1878 a 1903. E é um papa recente na história da igreja, né? Ele foi eleito aos 68 anos de idade. Na época, as pessoas pensavam que ele ia morrer rápido, porque a perspectiva de vida era pouca, né? Para aquela época. Na verdade, ele reinou por 25 anos. Então, se tinha a perspectiva que ele seria um papa de transição, e não foi assim. E o contexto histórico da época era qual? É que foi 100 anos após, mais ou menos, né? 100 anos após a Revolução Francesa, um contexto de ascensão do liberalismo, de ideologias políticas, ou seja, religiões políticas, que estavam ali começando a surgir, por exemplo, o socialismo, não é? E também da Revolução Industrial, que causava um impacto enorme na sociedade. E daí que o seu pontificado foi marcado por um contexto de efervescência dessas ideias, né, políticas, dessas questões sociais, que afetavam muito o cotidiano dos fiéis. E também, de algum modo, a igreja, claro. Ou seja, a igreja enquanto instituição, né? Então, ele se viu na posição de começar a tratar essas coisas, porque a situação pedia. Então, era preciso que, claro, ele fosse um papa de boa formação doutrinal, filosófica, e também tivesse, evidentemente, uma sabedoria prática para poder tratar dessas questões. E, como havia dito, acreditava-se que seria um papado de transição, mas não foi. Ele reinou por 25 anos. E as marcas do seu pontificado foram quais, não é? Ele tratou do DSI, não é? A doutrina social da igreja, que não foi ele que inventou, muito pelo contrário, né? Isso desde Nosso Senhor já existe. A doutrina social da igreja é uma consequência da doutrina da realeza social de Cristo. Né? Faz parte da doutrina da realeza social de Cristo. Então, Leão XIII, ele deixou mais claro essas coisas e explicou mais sobre isso, sobretudo na Rerum Novarum. Não é? E aí nós encontramos a semelhança dele com o Papa Leão XIV, que vamos falar daqui a pouco. Além disso, ele teve uma clareza doutrinal, sim, né? O Papa Leão XIII. Ele proporcionou o retorno ao tomismo com a Aeternum Patris, né? Muito conhecida, condenou o liberalismo, ele condenou o socialismo e o americanismo, ou seja, essa mentalidade um tanto capitalista, né? Essa mentalidade, essa ideologia, não é, capitalista, que tem um foco no materialismo. Essas coisas todas que já falo aqui no canal um pouco sobre isso, né? E prejudica a vida de piedade, a contemplação. E é justamente isso que uma coisa parecida, não é, que enfrenta então o Papa Leão XIV. Por quê? O contexto atual que nós vivemos é justamente um contexto de uma nova revolução. E isso, assim, todos nós sabemos, não é? A IA apareceu e de tal modo que mudou a dinâmica
do trabalho, mudou a dinâmica das relações que as pessoas têm, a dinâmica em sala de aula mudou tudo, realmente. Né? A IA. Quem é professor, por exemplo, já deve ter pego alunos, né, escrevendo, colocando a IA para escrever o trabalho, e você olha assim e percebe que é IA. Então, afetou a sociedade como um todo. E esse contexto justamente de uma nova revolução. Né? Além disso, nós temos as guerras, né, no Oriente, enfraquecimento, de algum modo, dos regimes ocidentais, sobretudo a Europa, com essa conturbação, né, que há em razão da imigração. Né? E nós temos um contexto aí conturbado em vários âmbitos sociais. Né? Enfim, isso fez com que o Papa, né, explicasse de maneira muito clara, né, Leão XIV explicasse de maneira muito clara, em seu discurso agora aos cardeais, porque ele falou do contexto de uma nova revolução. Ele deixou isso muito claro. Ele falou, há um contexto de uma nova revolução, proporcionada justamente pela inteligência artificial. E ele fez relação com o papado de Leão XIII, que enfrentava um contexto também de revolução, que era a primeira revolução, a revolução industrial. E ele disse que escolheu o nome justamente em razão disso, em razão desse contexto que ele agora enfrenta, que a igreja agora enfrenta, que é o contexto de uma nova revolução, e ele, como sendo o vigário de Cristo, ele deixou isso claro, né, que ele é o vigário de Cristo, ele tem um papel aí de tratar dessas questões que são mais atuais. Bom, de fato, com o Papa Francisco, avançou enormemente a crise doutrinal, avançou a crise moral, a crise disciplinar, a crise litúrgica, sem sombra de dúvida. Né? Avançou essas coisas. E seria necessário, claro, que o Papa tratasse essas questões. Esperemos que ele trate dessas questões e que aborde também esses pontos que são importantes, não é? Das questões sociais que aparecem. Mas que são coisas que vão ser resolvidas a partir, claro, de um esclarecimento doutrinal, né, acerca do que sempre foi dito pela Igreja e condenar os erros modernos. É isso que se espera. Claro, é difícil que isso aconteça, dado o contexto que nós estamos e pelo próprio discurso, né, que ele vem fazendo. Né? No fim das contas, o Papa Leão XIV parece ser, né, e repito, né, parece ser um Papa administrador, um Papa da continuidade na descontinuidade, né, como havia dito anteriormente. Ou seja, o que nós temos até o momento, não é, que faz com que nós pensemos isso, é que, primeiro, ele falou coisas que remetem de fato à tradição e que fez com que nós pensássemos, né, de fato é um Papa que tem bom senso, né, mas ao mesmo tempo, não é, ele fez outras coisas. Então nós temos aí a referência à tradição, o respeito aos costumes, sobretudo pelas insígnias, né, que vestiu, né, o modo de se portar, enfim, tudo isso faz referência aos costumes da igreja. Disse nesse novo discurso aos cardeais que é o vigário de Cristo, de maneira muito explícita, ele disse isso, coisa que o Papa Francisco, se não me falha a memória, não dizia. Dizia que era o bispo de Roma, simplesmente. Nesse discurso também, Leão XIV falou da afirmação plena da renovação do caminho da igreja iniciada pelo Concílio Vaticano II. Então nós temos aí, ou seja, essa continuidade. Né? Também falou da renovação missionária, coisa que, bom, é natural, né, de se esperar, porque ele é um religioso, um homem religioso, de ordem religiosa, agostiniana. Falou da crença na sinodalidade e do caminho sinodal e da colegialidade, coisa que já foi condenada pela Igreja. Né? Os papas anteriores já condenaram a colegialidade. O próprio Concílio Vaticano I condenou a colegialidade. E comentou algo sobre o sensus fidei. E aí fica um pouco confuso, né? Se é o sensus fidei do Concílio Vaticano II ou se é o sensus fidei, como sempre a Igreja falou, né? Ou seja, de confirmar, né, os fiéis, fazer com que eles cresçam, né, cada vez mais na fé. Apesar de que é um pouco confuso, por quê?
por um lado, ele deixa claro que ele quer fazer com que a piedade popular cresça. Mas, por outro, nós temos essa questão do contexto, né? Ou seja, ora afirma uma coisa, ora outra. Então, há uma continuidade, há uma descontinuidade. Então, nós temos essas coisas que são curiosas, deixam uma certa ambiguidade. Né? Mas, de fato, ele falou de aumentar a piedade popular, como sendo um religioso, né? Natural que se faça isso. Então, a escolha do nome, ele deixou isso claro, novamente, né? É em referência a Leão XIII, e ele também mencionou, claro, a Rerum Novarum, que foi o documento, né, que Leão XIII fez, e tratou dessas questões mais sociais. Então, questões que se aplicam, né, ao contexto da Revolução Industrial, questões que fazem referência à justiça social, que não é algo, não, comunista e não sei o que, não, é natural. A justiça social faz parte da caridade. Mas, claro, nós devemos observar como, né, ele vai tratar essas questões e rezar para que trate tudo isso à luz da doutrina e da moral católica, sempre para que possa manter guardado aí e de modo fiel, né, esse depósito da fé e nos confirmar nessa tradição que é tão cara a nós. No fim das contas, a razão da escolha do nome foi por uma simpatia ao Papa Leão XIII e as questões que ele teve que tratar, que ele encarou em seu pontificado, numa época em que as questões sociais estavam ali efervescentes. Né? E hoje também isso existe. Né? Bom, é aquilo que eu havia falado no vídeo passado. Né? O Papa já deu indícios disso nos seus 2 primeiros discursos, quando falou acerca do modo de vida atual, que é um modo que despreza a vida contemplativa, despreza a Deus, e que o homem ele se entrega às coisas do mundo, ou seja, vira mundano. Mas, ao mesmo tempo, ele deixa claro que busca essa continuidade, de algum modo, com o Concílio Vaticano II, com o Papa Francisco, ainda que queira uma descontinuidade com essas coisas, porque ele manifestou isso a partir de discursos, fazendo referência também a Leão XIII e as insígnias, enfim, várias coisas. Bom, no fim das contas, precisamos aguardar os documentos, né, saírem, o primeiro documento, sobretudo, e a escolha dos cargos, né, para a Cúria, porque isso vai nos mostrar de maneira mais clara, né? Ou seja, é disso que nós teremos mais clareza quanto ao modo como ele vai tratar essas questões que ele mostrou preocupação e, portanto, o seu modus operandi, né? O seu modo de operação quanto a essas questões que mostra preocupação. Esperemos, claro, que ele tenha firmeza, clareza doutrinal e espírito de serviço, né? Porque, no fim das contas, é o servo dos servos de Deus. Rezemos aí pelo Papa e, bom, é verdade, a clareza doutrinal é muito importante, sem sombra de dúvidas, a doutrina em primeiro lugar e doutrina e moral, mas, claro, há matérias conexas a isso e, de fato, essas questões atuais são matérias conexas à fé e à moral. Esperemos que ele trate isso com clareza, né? E que, de algum modo, também possa tratar de outras questões que nos são caras, como, por exemplo, a questão do concílio, da missa, enfim, coisas que talvez sejam difíceis, né, de serem abordadas, mas, bom, quem sabe, rezemos. Certamente ele terá um longo pontificado aí, muitas coisas podem acontecer.